Imagina a seguinte cena. Um homem deitado numa mesa de cirurgia de emergência. Tipo, lutando literalmente pela vida. Nossa, e lutando é pouco, né? O cenário era catastrófico. Pois é. Ele tinha acabado de sofrer não um, mas 3 infartos graves em sequência. E os médicos olham e constatam que uma das artérias principais dele está com 99% de bloqueio. É um milagre estar vivo. Exatamente. Ele estava sobrevivendo com o que, mais tarde, ele mesmo chamou com um humor meio sombrio de o dízimo do próprio fluxo sanguíneo. O mínimo do mínimo para o coração não parar. Isso. E ali, encarando o fim da linha, ele chega a uma conclusão que é assustadora. Ele percebe que passou a vida inteira acumulando segredos ancestrais, chaves de entendimento muito profundas, e guardou a maior parte disso para ele mesmo. E eu acho que essa é uma forma espetacular de a gente começar a nossa conversa de hoje, porque estabelece perfeitamente o tom do material que vamos explorar. Com certeza. Porque esse homem sobreviveu. E a promessa que ele fez naquela mesa de cirurgia foi a de que, se ele ganhasse mais tempo, ele não reteria mais nenhum conhecimento. E entregar tudo. Tudo. E é por isso que a nossa fonte de hoje, que é uma aula teológica densa do rabino Marcos Barreto, baseada numa porção da Torá chamada Emor, tem uma urgência tão palpável. Sim, não é um daqueles discursos acadêmicos distantes, chato. Não mesmo. É a fala de alguém que bateu lá na linha de chegada da vida, olhou para o outro lado e voltou desesperado para entregar um mapa para a gente. E que mapa fascinante. O nosso objetivo hoje é pegar esse material denso e decodificar isso para a nossa vida moderna, para quem nos ouve. Já deixo o aviso para quem está acompanhando para manter a mente bem aberta. Tem que abrir a mente. Porque as visões sobre a natureza da fé, o peso literal das nossas palavras e até a arquitetura invisível da mente humana que ele apresenta aqui, olha, quebram completamente os estereótipos que a gente está acostumado. Totalmente. Para quem acha que a santidade é ir morar numa caverna no Tibete ou que espiritualidade é só ficar meditando em silêncio, esse texto é um balde de água fria. É um choque de realidade. Então vamos desempacotar isso tudo. O argumento dele começa lançando uma luz muito diferente sobre a base de tudo, que é como a crença é interpretada no Ocidente em comparação com o Oriente Antigo. Precisamente. O texto aponta para uma divergência que é brutal, quase um choque de civilizações mesmo, na raiz do que a gente traduz hoje simplesmente como fé. Certo. O orador faz uma distinção muito clara entre o conceito grego e o conceito hebraico de fé. Na mentalidade grega, a palavra usada é pistis, que carrega um sentido de concordância intelectual. Tipo um aceno de cabeça. Isso. É o ato de acreditar que algo é verdade, confiar em um conjunto de informações ou num dogma. Mas no hebraico original, a palavra é emuná. Emuná. Exato. E a diferença gritante é que emuná exige obrigatoriamente tração. Exige ação no mundo real. Tem que ter movimento. Tem que colocar o princípio em prática no atrito do dia a dia, sabe? Acreditar sem a vivência mecânica e diária, segundo essa visão estrutural, é nulo. Não serve para nada. O que, parando para pensar, faz muito sentido em termos práticos. A fé grega, essa concordância intelectual que você mencionou, seria o equivalente a ter um mapa incrivelmente detalhado de um país, mas guardado na gaveta de casa. Perfeita analogia. É estar sentado ao volante, na chuva, dirigindo pelo asfalto que o mapa descreve. Você está vivendo um mapa. E o palestrante desenha uma progressão lógica a partir dessa prática que eu achei fantástica de analisar. Ele diz que a fé praticada continuamente gera uma direção. E essa direção, com a passagem do tempo, se solidifica em conhecimento. E esse conhecimento, lá no estágio final da jornada, se transforma em governo. Governo. E aí eu acho que a gente precisa pausar e explicar bem o que ele quer dizer com governo. Sim, é crucial entender isso, porque não se trata de dominar outras pessoas de forma tirânica, que é aquele instinto humano padrão, né? O poder pelo poder. Exato. Trata-se, na verdade, de domínio e autoridade sobre a própria vida. É o autogoverno frente ao caos externo. Ter as rédeas da própria existência. Quem não pratica a imuná, quem fica só na teoria ali do mapa na gaveta, acaba sendo governado pelas circunstâncias e pelos outros.
E essa questão de quem nós somos quando praticamos a nossa crença esbarra num ponto fortíssimo da aula, que é o mistério da identidade. Ah, o caso do Ramon. Sim, o caso do Ramon. Tem um momento em que a aula teórica é interrompida por um caso real de um participante. O Ramon relata que vem de uma família tradicionalmente protestante, sem nenhum contato prévio ou histórico com a cultura judaica. Nenhuma ligação aparente. Nenhuma. Mas ele descreve uma atração quase magnética e racional mesmo por essas raízes do judaísmo. E ele questiona o professor sobre essa confusão que ele sente lá dentro. E a resposta que o texto oferece não apazigua a questão. Na verdade, joga gasolina. Joga muita gasolina, porque o orador responde que não há confusão nenhuma ali, mas um despertar. Um despertar. Sim. A fonte cita umas estimativas históricas e demográficas de que uma porcentagem massiva da população brasileira, chegando à casa dos 70% em algumas análises citadas no texto, possui ascendência israelita esquecida. 70% é muita gente. É a grande maioria do país. São famílias inteiras que, para fugir da Inquisição e de perseguições antigas lá na Europa, esconderam as próprias origens quando vieram para cá, E como eles escondiam isso? adotando sobrenomes referentes a árvores, animais ou elementos da natureza. A tese apresentada é que essa memória não foi apagada, ela foi apenas silenciada nas gerações seguintes. E a metáfora que o professor usa para explicar isso beira a ficção científica, né? Lembra muito aqueles conceitos modernos de memória genética. Sim, de epigenética. Ele afirma que em momentos de encerramento de ciclos, ou num contexto do que eles chamam de final dos tempos, esse sangue escondido começa a ferver. Ele chega a fazer um paralelo com a história bíblica de Caim e Abel. Aquela parte clássica. Exato, destacando o momento em que Deus diz que o sangue de Abel tinha voz e clamava desde a terra. Isso soa incrível, mas levanta uma questão prática. A ideia de que o sangue carrega uma memória ancestral que literalmente fala com a pessoa. O que isso significa na prática? O que é fascinante de observar aí é a convergência entre uma teologia tão antiga e a ciência moderna. A ideia de que traumas, medos e instintos de sobrevivência são passados hereditariamente já é amplamente estudado hoje em dia. A ciência já valida muito disso. Sim, mas no escopo desse texto específico, essa herança genética e espiritual funciona como uma espécie de bússola inata. Lembra que a emuná exige ação? Lembro, o volante na mão. Então, essa voz do sangue é o gatilho inicial que empurra o indivíduo a buscar respostas que a mente racional dele ainda não consegue entender. Ele só sente que precisa ir. Cara, isso muda tudo. E é exatamente essa necessidade de ação e materialização que nos leva ao próximo pilar do texto, que aborda a ação humana mais corriqueira e, ironicamente, a mais perigosa de todas. A nossa fala. A fala. Chegamos então ao cerne do título da aula, que é eumor, que significa fala ou diz. O material frisa um detalhe espantoso num texto de Levítico. O Criador dá a instrução fala antes mesmo de usar o seu próprio título de autoridade. Ele coloca a ação de falar na frente do próprio nome. Exatamente. A primazia, a prioridade absoluta é da palavra. E o argumento que ele constrói é que a palavra não é apenas um som saindo da garganta. Ela possui vida autônoma. E a arquitetura que o texto sugere para isso revela um princípio espiritual muito mecânico e implacável. Como assim, mecânico? É uma regra de causa e efeito. Antes de abrir a boca, o ser humano é o senhor soberano daquilo que ele pensa. A ideia está presa lá dentro da mente, você controla ela. Certo, o pensamento é meu. Mas no milésimo segundo em que a palavra cruza os lábios e ganha o ar da sala, a polaridade inverte completamente. Inverte como? O ser humano se torna escravo absoluto daquilo que ele acabou de triar. A palavra passa a governar quem falou. Peraí, eu preciso pausar aqui, porque a ideia de que uma palavra solta ao vento gera uma consequência física imediata soa quase como superstição para a mente moderna. Parece misticismo, né? Sim, o texto está sugerindo que o universo tem um caderninho anotando as nossas promessas não cumpridas para mandar uma fatura kármica no fim do mês. Porque o ditado popular a vida toda sempre foi que palavras o vento leva. Pois é. Mas, segundo essa filosofia que estamos analisando, esse ditado é talvez a maior mentira já inventada pela humanidade. E não tem nada de superstição na abordagem deles.
É puramente uma relação de causa e efeito em níveis sutis de realidade. Causa e efeito. O texto argumenta que a palavra dita e não honrada gera uma fissura, uma quebra no mundo espiritual. Ela produz uma dissonância cognitiva e espiritual que se traduz no nosso corpo como angústia, ansiedade e tristeza. Nossa, E eles classificam isso como pecado, que, olha só que interessante, na raiz original hebraica significa simplesmente errar o alvo. errar o alvo. Não é um monstrinho. Exato. Prometer algo e não cumprir arma um cenário de adversidade contra a própria pessoa. Não é um castigo mágico caindo do céu, entende? É energia gerada pela própria pessoa, retornando contra ela porque a palavra perdeu o propósito. O que é assustador, mas também traz um nível de responsabilidade gigantesco para o dia a dia. E essa reverência pela vitalidade das palavras é o que fundamenta uma regra extremamente peculiar direcionada aos sacerdotes nesse material. A proibição do luto. Sim, a ordem é clara e direta. Eles são terminantemente proibidos de tocar em cadáveres. E se a gente conectar isso ao panorama geral que estamos construindo desde o início, essa restrição faz todo sentido em várias camadas. Em que sentido? Tem a camada física e sanitária, claro, um corpo que perde a vida esfria e bactérias e vírus instintivamente buscam migrar dali para hospedeiros quentes e vivos. É a biologia básica. É proteção. Mas o motivo teológico e espiritual é o verdadeiro foco do orador. A morte é descrita no material como a antítese absoluta da natureza divina. Ela é chamada textualmente de mentira e de solo infértil. Um subproduto do erro humano. Isso, um atraso, fruto daquele erro original. Então, o argumento é que o sacerdote carrega e ministra a vida em plenitude. Ele ministra o conceito de shalom. Que é uma palavra que a gente traduz muito rápido como paz, né? Sim, mas é muito mais que isso. Shalom significa paz, graça, bondade, sucesso e um estado onde absolutamente nada está quebrado ou faltando. É a completude total. Então, esse sacerdote, sendo portador do Shalom, não pode assimilar a tristeza e a infertilidade da morte. Quem tem a missão de curar e dar direção para os outros não pode estar permanentemente encharcado nessa energia de luto. Existe uma exceção a essa regra que eu achei belíssima e que revela uma empatia profunda na estrutura do texto. A exceção para a família. Exatamente. O sacerdote é liberado para tocar e vivenciar o luto em caso de parentes de primeiro grau, tipo pai, mãe, esposa e filhos. O texto elabora que o Criador respeita visceralmente a dor e o sentimento humano. Não é um Deus frio? De forma alguma. Se o sacerdote fosse poupado de toda e qualquer dor, a palavra dele ia se tornar teórica, asséptica demais. Voltamos ao mapa na gaveta. Perfeito. Ele precisa sentir a dilaceração do luto na própria carne para poder falar com autoridade e compaixão quando for consolar o resto da comunidade. O orador até diz que um líder que não chora vira um burocrata do sagrado. Essa frase é muito forte. Um burocrata do sagrado. É. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque ao entender que a missão espiritual envolve viver a dor humana sem se corromper por ela, a fonte entra com os dois pés na porta de um dos maiores equívocos da nossa cultura hoje. O conceito de santidade. A desconstrução que eles fazem da palavra santidade é brilhante. Geralmente, a pessoa acha que o antônimo, o oposto de santo, é sujo. O pecador, imundo. Isso. Mas o palestrante corrige isso indo lá na raiz da palavra kadosh. O antônimo exato de santo não é sujo. O antônimo de santo é comum, é o ordinário. É não se destacar na multidão, é estar na média. E redefinir isso altera completamente o paradigma de como a espiritualidade deveria ser vivida no dia a dia. Muda a regra do jogo. Totalmente. Porque a falsa ideia de santidade sempre empurrou as pessoas para a evasão, para fugir. A crença de que, para ser puro, a pessoa precisa viver isolada num mosteiro ou frequentar só ambientes hipercontrolados que proíbem qualquer tentação. Países que proíbem álcool, por exemplo. Exato. O orador é taxativo ao afirmar que isso é completamente inútil. E por que é inútil? Porque a mente da pessoa vai junto na viagem. A gente leva a nossa bagunça para dentro da caverna. Os maus pensamentos continuam na mente.
A verdadeira santidade descrita ali é a separação para o uso exclusivo do Criador, assim como eram os utensílios do templo. É viver no meio da sociedade, no barulho do dia a dia, mas não ser controlado por ela. Para visualizar isso, tem aquela metáfora do smartphone corporativo que a gente estava discutindo nos bastidores e que ilustra perfeitamente essa mecânica. Sim, compartilhe essa ideia. Imagina um celular corporativo de altíssima tecnologia. Ele viaja no metrô lotado, ele entra em festas, transita pelas ruas mais barulhentas e conecta na mesma internet caótica que todos os outros celulares do mundo usam. Ele está exposto a tudo. Fisicamente, ele está no meio do caos, mas o sistema operacional dele é blindado. O aparelho não deixa instalar aplicativos não autorizados, a câmera tem restrição e a linha só atende a demandas e ordens da empresa matriz. Sensacional. Estar no mundo como figuras históricas tipo um Noé ou um Jó, sofrendo as pressões diárias, mas respondendo a um dono exclusivo. Isso é ser Kadosh. E já que você usou a palavra dono, isso nos leva direto a um dos terrenos mais polêmicos dessa aula, que é o resgate linguístico da palavra Baal. Essa parte dá um nó na cabeça de quem vem de certas tradições. Dá mesmo. Porque, ao longo dos séculos, a palavra Baal foi totalmente demonizada. Ela ficou associada unicamente a divindades rivais sedentas de sangue, rituais obscuros. Sim, o vilão da história. Mas a análise etimológica que a fonte faz é super fria e cirúrgica. Baal significa pura e simplesmente senhor, dono ou marido. O texto lembra, inclusive, que a matriarca bíblica Sara se referia a Abraão como o Baal dela. Era o título de respeito da época. Sim. E hoje, o proprietário de uma empresa que compra o tempo de um funcionário age como o Baal daquelas 8 horas diárias da pessoa. O que força uma reflexão bem incômoda para quem está ouvindo. Se a verdadeira santidade é ser um canal exclusivo de um propósito, quem é que realmente é o dono do nosso tempo hoje? É a grande pergunta, né? A sociedade moderna vende essa ideia constante de que nós somos donos de nós mesmos, somos os nossos próprios mestres. Mas a lição cortante que se tira daqui é que todo mundo, sem exceção, tem um Baal. Alguém ou alguma coisa controla a prioridade e a energia vital de cada pessoa. Isso levanta uma questão sobre submissão voluntária. Esse controlador, esse dono, pode ser a obsessão por ganhar dinheiro, pode ser o futebol levado ao fanatismo, a polarização política, ou pode ser a força criadora original. E aqui entra um contraste muito bonito que o Rabino aponta. A questão do nome? Isso. Enquanto a gente tem essa palavra genérica Baal para definir qualquer dono terreno, o Criador do Universo, nesse texto ancestral, não tem um nome pronunciável. O famoso tetragrama? Exato. As 4 consoantes IHVH são um mistério fonético intocável e, por não sabermos pronunciar, ao longo da história, foram criadas aproximações como Javé ou Jeová. Tentativas de falar, né? Sim, mas o que existe de concreto e acessível são 72 atributos, títulos que descrevem as características e como ele age no mundo. Mas nunca um nome fechado que limite ele, ou que o coloque numa caixa. É grandioso, mas aí entra a dúvida. Se todos nós respondemos a um senhorio invisível, como é que a gente descobre qual sinal estamos realmente captando? Boa pergunta. Para explicar isso, a fonte mergulha muito fundo na arquitetura oculta da máquina humana. E o orador defende que a nossa compreensão básica da nossa própria engenharia está equivocada. A gente não sabe como a gente funciona. Exato. O ser humano é descrito ali como tricótomo, ou seja, uma máquina desenhada e dividida em 3 partes interdependentes. Corpo, alma e espírito. Isso, que é diferente daquela ideia simples de corpo e alma. É uma engenharia complexa. O corpo interage com o mundo físico material, ele é a ferramenta. O hardware. O hardware. Já a alma é o grande centro de comando terreno. É nela que estão as 3 engrenagens essenciais da experiência humana. Quais são? Os sentimentos, que englobam amor, ódio, tristeza, a vontade, que é o querer agir, os desejos, e o intelecto, que é o aprendizado. A alma é a nossa interface com o mundo dos homens. Então a alma seria o sistema operacional e os softwares rodando ali no hardware. Perfeito. Mas e o espírito?
Segundo o texto, o espírito, que a Bíblia às vezes chama de coração ou de homem interior, é uma peça de hardware exclusiva do ser humano. O texto afirma que os animais não têm essa parte. O espírito é o modem, O modem Wi-Fi. a placa de rede desenhada para captar a frequência invisível do mundo espiritual. E a genialidade do material é explicar como esses três componentes se comunicam, por exemplo, num momento de perigo. Essa dinâmica é muito reveladora. Imagina a situação de um alerta. Imagina que você entra num ambiente e tem um perigo invisível ali, algo que os seus olhos ainda não viram. Certo. O espírito sente que o ambiente está pesado. Ele funciona como esse modem de alta sensibilidade. Ele não fala português com você. Ele envia um pulso elétrico, um aviso para a alma. E a alma recebe o e-mail. Recebe e começa a processar. O sentimento dispara aquele frio na barriga. O intelecto vasculha a memória para ver o que ele aprendeu sobre aquele tipo de situação. E depois dessa matemática, a vontade decide se vai agir ou fugir. Por fim, a ordem chega no corpo, que executa o movimento. É uma cadeia de comando perfeita. Na teoria, sim, mas na prática, o professor faz um alerta gravíssimo. Ele diz que a gente confunde a emoção passageira da alma com a intuição real do espírito. E aí que a máquina trava. É crucial entender o que acontece quando o sistema operacional, a alma, está cheia de vírus. O que seria o vírus nesse caso? O trauma. Uma alma ferida por traumas passados carrega lixo no intelecto e medo nos sentimentos. Quando o espírito capta um sinal importante de direção e tenta avisar, a alma traumatizada atua como um malware. Ela bloqueia o sinal. Bloqueia. O intelecto lembra de um conflito antigo, o sentimento é tomado por medo e o que acontece? A alma abafa a voz do espírito e paralisa o corpo. A pessoa não age. Sequestrada pela própria dor. Exatamente. Sabendo que a nossa máquina falha assim, a aula traz a solução final. Como sincronizar o relógio para não perder o timing da vida? E a resposta está nos Moadim. Os Moadim. Outro conceito que ele destrói os preconceitos. Historicamente traduziram Moadim como apenas festas judaicas. E não é. Não. O texto resgata o sentido literal. Tempos fixos ou compromissos agendados pelo próprio Criador, totalmente independentes de calendário secular. A fundação do tempo. Exato. Começa na semana, 6 dias de trabalho, e o sétimo é o Shabat. O descanso baseado no número 7, que significa perfeição. É tão importante que o sétimo dia é o único dia da semana com nome próprio na Bíblia inteira. Descanso foi o primeiro presente dado ao homem. E além do ciclo semanal, tem o panorama das grandes festas, que são, na verdade, manutenções da nossa máquina tricótoma. Sim, a manutenção do hardware e do software. Pega o Pessa, a Páscoa, o foco é 100% na libertação e no cordeiro. Não tem nada a ver com tradição moderna de chocolate e coelho. Logo depois tem os pães ázimos, que é a instrução para viver sem o fermento, que simboliza o pecado. Tem as primícias, marcando os começos, e tem Shavuot, o Pentecostes. Que o texto descreve basicamente como o momento exato de receber o download da direção, da palavra, para o sistema não rodar sem rumo. E aí tem o Yom Kippur, o dia da expiação, que tem uma mecânica que eu achei impressionante. As 25 horas de jejum. Sim, 25 horas de aflição da alma, sem água, sem comida. E aí quem escuta pensa, mas que crueldade arbitrária é essa? Como passar fome resolve problema espiritual? Parece tortura, né? Mas a lógica dele é técnica. Ao cortar o suprimento do corpo físico, você força um colapso na alma. Sem a distração da digestão, a alma silencia e é obrigada a escutar o espírito. E é nesse dia que as nações e lideranças são pesadas na balança e pede-se perdão. Reconhecendo, inclusive, que o Criador não tem obrigação nenhuma de perdoar a falsidade, como o orador diz. É um reset completo. E fecha com Sukkot, a festa dos tabernáculos, que representa Deus habitando dentro dessa máquina humana alinhada. Então, o que tudo isso significa na prática de quem está ouvindo? Se a pessoa ignorar esse calendário cósmico e viver só na agenda do trabalho, ela é fulminada por um raio. Não é punição de raio na cabeça, é sobre sintonia. Tentar viver fora desses compromissos é como tentar escutar a sua rádio favorita na frequência errada. Fica só o chiado. Fica o chiado.
Você abre mão de acessar a plenitude, o Shalom, que está disponível em carga máxima apenas naqueles horários agendados. Você perde o Wi-Fi. E perder o Wi-Fi nos traz de volta para o começo da nossa conversa, lá na mesa de cirurgia. Aquele homem entendeu que reter o conhecimento era a estática dele. Era o chiado na vida dele. É o cumprimento dessa urgência. Não é para vender teologia. É a paixão de quem esteve a 1% de virar solo infértil. Isso deixa um desafio muito provocativo no ar para a gente encerrar. Nós aprendemos hoje que operamos máquinas de 3 partes. E aprendemos que somos escravos absolutos das palavras que saem da nossa boca. É uma grande responsabilidade. Sabendo de tudo isso, como é que a nossa alma tem ditado as palavras que a gente fala? O nosso hardware vocal tem sido usado para gerar solo infértil com murmuração e fofoca, ou a gente está usando essa engenharia invisível para manifestar o que é extraordinário e fugir do que é comum? A pergunta fica batendo na nossa cabeça. A semente está plantada. O mapa saiu da gaveta e está na mão de quem ouviu. Até a próxima exploração.